Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror do Ponto dos Concursos. Venho aqui falar com você a respeito do nosso mini curso de conjunções, pontuação, trabalhando tudo isso com o período composto, tá certo? Eu estou oferecendo esse curso porque vários alunos me procuram, me perguntam por e-mail e tal, me pedem algum curso focado na sintaxe, né? Sintaxe do período, sintaxe da oração. Esse mini curso é justamente para poder ajudar alguns alunos que têm essa dificuldade, uma dificuldade peculiar, pontuação, né? Essa pontuação é um problema mesmo. Por quê? Inclusive nas discursivas, né? A gente trabalha também com a correção discursiva, juntamente com a professora Júnia Andrade, e muita gente tem dificuldade justamente na parte de pontuação e perde pontos preciosos, tá certo? Com esse curso a gente vai tentar eliminar esse problema. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá então observar o seguinte. Esse nosso mini curso, eu coloquei aqui o nome como conjunções, mas nós vamos trabalhar a conjunção dentro do período composto, coordenativo, subordinativo, juntamente abarcando a pontuação. Tranquilo? Vamos lá então. Para a gente falar um pouco sobre essa parte de conjunção, de período composto, vamos tentar entrar numa área mais geral, mais abrangente. Vamos observar o seguinte. Primeiro, o que vem a ser frase. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pedido da questão ele fala que você deve observar a terceira frase do texto. Qual é a frase? Eu posso confundir frase com oração, ok? Vamos voltar para cá, olha só. Frase, o que vem a ser frase? Frase é o enunciado de sentido completo, tá certo? Frase é enunciado de sentido completo. Bom, mas olha só, a gramática, ela marca pra gente o seguinte, quando o enunciado tem sentido completo, ela manda colocar uma pontuação final, tá certo? E quais são essas pontuações finais? Bom, para isso, vamos voltar aqui ao nosso quadro, né? As pontuações finais são essas daqui, ó. Nós temos então o ponto final, a gente usa bastante para declarar alguma coisa. Nós temos os pontos de exclamação, nós temos aí para observar aí o oi, que saudades, desejo-lhe muita paz, né? Isso daí para quê? Tentar mostrar aí uma certa emoção, né? Ok. Temos também o ponto de interrogação, que é aquela interrogativa direta, uma pergunta, ok? Vamos usar também reticências. Reticências, ela é utilizada em final de frase para quê, moçada? Normalmente é para fazer com que o leitor continue interpretando, interprete além do que é dito, ou até mesmo a gente vai observar uma emoção naquilo que se diz, tá certo? A entonação fica um pouco diferente. A gente tem que completar com essa entonação. Por exemplo, aqui, ó. A gente não quer dizer simplesmente as coisas da vida são simples. Não. As coisas da vida são simples. E aí nós temos as reticências, tá certo? Essa é a intenção, tá ok? Beleza. Vamos também aqui falar sobre os dois pontos, né? Para que a gente vai colocar os dois pontos em final de frase? A gente usa os dois pontos em final de frase para trabalhar um discurso direto. O que é isso, esse discurso direto? Quando um narrador abre a fala para o personagem. Então, ele quando abre a fala para o personagem, ele coloca dois pontos. Logo em seguida, usamos o travessão com a fala do personagem. Vamos observar aqui, ó. O policial afirmou: você tem o direito de permanecer calado. Ponto final. Houve então a declaração. Tá certo? Com essa pontuação final aí, a gente sabe que a gente tem aí a frase. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Enunciado de sentido completo é a frase. E a pontuação final é essa que a gente acabou de ver. Tranquilo? Vamos lá então. Quando termina com ponto final, nós chamamos de frase afirmativa, declarativa, negativa. A banca CEPERJ adora perguntar isso, ok? Beleza. A frase exclamativa é quando a gente usa o ponto de exclamação, ok? Também temos a frase chamada de optativa. Desejo-lhe muita paz. O que é isso? É o desejo de alguma coisa, tá certo? Bons ventos o levem. Eu fecho lá com um ponto de exclamação. É a frase exclamativa, frase optativa, tá certo? Beleza, vamos lá. Nesse caso, então, vamos à interrogativa. A interrogativa, então, utilizando o ponto de interrogação, ok? E aí, a gente não vai delimitar nome de frase aqui com ponto, né, de reticências e dois pontos, tá certo? Normalmente, dois pontos vai ser integrado aqui, ó, a frase afirmativa, ok? E as reticências também, apesar de ter também a parte da emoção, ok?
Tranquilo, tranquilo, a gente aprofunda nisso mais à frente. Mas a gente vai agora falar sobre o período. O que é período? Enunciado de sentido completo. Poxa, terror, mas é a mesma coisa da frase, ó. Frase também é enunciado de sentido completo. Porém, o período tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não tem período, ok? Vamos lá, vamos voltar nessas frases aí, ó. Todas as outras, a gente só repetiu as frases, ok? A gente falou que tudo isso que está na tela aí é frase, tranquilo? Agora a gente vai observar o seguinte: oi, que saudades, isso daqui é frase? É frase, ok? Ó, é frase, tranquilo. Mas é período? Não, período não, porque não tem verbo, ok? Agora vamos nas demais. Determinação é o foco do concurseiro. Isso é frase e é período. As coisas da vida são simples, simples. Tem verbo e tem sentido completo. Frase e período, ok? Quem quer dinheiro? Quer, tem verbo, tranquilo. Então, já falamos que é frase e também é período. O policial afirmou, tem verbo? Beleza. Então, já falamos que é frase, agora também falamos que é período. Você tem o direito de permanecer calado. Veja então, nesse caso, que nós temos aí o verbo permanecer e o verbo tem. Temos aí dois verbos, ok, temos período, já falamos que temos frase, sem problemas. E desejo-lhe muita paz, o verbo desejar aí, né? Temos um verbo, já falamos que é frase e também é período. Sem problemas, né? Bem tranquilo, ok. Você vai notar que são as mesmas frases. Então, eu tenho frase, é enunciado de sentido completo. Se eu tenho verbo, também é chamado de período. Opa, então aí vem aquela coisa, né? Se eu tenho período, obrigatoriamente eu tenho frase. Obrigatoriamente. Já quando eu tenho frase, nem toda frase vai ser período. Por exemplo, oi, que saudades, não é período. Tranquilo? Vamos voltar para lá? Então, nesse caso, nós vimos que período enunciado de sentido completo com verbo. A pontuação final é a mesma da frase, ok? Beleza, que nós vimos que período é frase, então a pontuação final é a mesma. Terror e a oração. A oração, moçada, é enunciado que tenha verbo. Se vai ter sentido completo, se não vai ter, não tem problema, ok? Não tem problema não. E aí, a gente vai observar de novo. Vamos repetir aquelas frases? Ok. Nossa, Terror, que falta de originalidade, hein? Toda hora repetindo a mesma coisa? Mas didaticamente é legal, é importante, ok? Então vamos lá. Falamos que oi é uma frase, não é? Beleza. Oi é um período? Não é. Né? Que saudades é frase, ok. Que saudades é período? Não é. Eles não têm verbo, então não vão ser oração. Tranquilo? Agora para baixo. Temos verbo? Beleza. Fecha os olhos e manda ver. Ó. É verbo, são é verbo, quer é verbo, afirmou é verbo, tem é verbo, permanecer é verbo, desejo é verbo. Então a gente sabe que a gente tem orações aqui, tranquilo? E a gente vai ter um detalhe aqui, ó. Vai observar que aqui nós temos duas orações numa só frase, num só período, sem problemas, né? Isso pode acontecer numa boa. Vamos voltar para lá então. Por isso, a gente vai notar aqui, ó, nós vamos ter uma oração que tenha sentido completo, que é aquele período que tem apenas uma oração, um só verbo, eu tenho a mesma pontuação final, ó, que nós vimos no período, que nós vimos na frase. Concorda comigo? Sem problemas. Só que também podemos ter um período com duas ou mais orações. Então, essa primeira oração para a segunda, ela pode ser dividida por vírgula, pode ser dividida por ponto e vírgula, pode ser dividida por travessão. Isso tudo a gente vai ver no nosso minicurso. Tranquilo? Beleza. E aí vem o seguinte, ó. Quais são os nomes básicos, né, das orações? Primeiros nomes aí. Oração absoluta. O que vem a ser uma oração absoluta é aquela que sozinha produz sentido. Em absoluto ela produz sentido. Vamos voltar para lá? Ó. Olha aqui. Ó. Determinação é o foco do concurseiro. Ó. A gente vai notar que isso aqui é uma frase, é um período e só tem um verbo. Então isso aqui é chamado de oração absoluta. Ok? Toda oração absoluta nós chamamos de período simples. Ok? Toda oração absoluta nós vamos chamar de período simples. Beleza, beleza. Nossa, mas a minha letra tá bonita aqui, né, pessoal? Vou me acostumar, tá certo? Tá tranquilo, vamos lá. Está escrito simples aqui, beleza? Vamos lá. As orações também
Quando nós temos, então, várias orações dentro de um período, eu posso ter oração coordenada, posso ter oração subordinada. Tudo isso daí a gente vai ver mais à frente. Sem problemas, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. O período simples é aquele que tem apenas uma oração. Falamos que o nome dessa oração é... Vou tentar escrever, hein? Vamos lá se eu vou conseguir? Vamos lá. Absoluta, moçada. Olha aí. Então, é uma oração absoluta, mesma coisa que um período simples. E o período composto? 2 ou mais orações. E aí nós falamos, essas orações podem ser coordenadas, que nós comentamos, né? Ou orações subordinadas. Esses nomezinhos aí a gente vai falar direto, ok? Sem problemas, ok. Com isso, então, vamos passar para frente? Tranquilo. Agora eu dei as frases aqui e a gente vai comentar sobre cada uma delas. Veja bem, oi e que saudades não tem verbo, concorda? Chamamos de frase nominal, sem problemas, né? E agora aqui, quando tem verbo, como nós estamos marcando aqui, ó, tem verbo, nós vamos falar então que nós temos frases verbais. Olha a maneira. Aí, ó, tranquilo, beleza, sem problemas, ok? Sem problemas, tranquilo. Vamos passando para frente. Bom, terror, se eu tenho frase verbal, é lógico que eu vou ter um período, concorda? Se esse período tem apenas um verbo, eu tenho um período simples, ok? Isso aí, muito bem. Aqui, ó, também tem apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, é frase verbal, um período é simples. Aqui, quer, ela é uma frase verbal, então um período. Se ele só tem um verbo, período simples, tranquilo. O policial afirmou, aqui eu tenho uma frase verbal, porque tem verbo. Ele é um período, ok? Porque tem verbo. Só tem um verbo, período simples. E aqui, você tem o direito de permanecer calado. É frase verbal e é um período composto. Por quê? Nós temos 2 verbos, temos 2 orações. Sem problemas, né? E desejo-lhe muita paz. Eu tenho então uma frase verbal. Se eu tenho frase verbal, eu tenho período. Se só tenho um verbo, eu tenho um período simples, tranquilidade. Agora vamos colocar aí a oração, né? Já vimos que aqui não tem oração, sem problemas. E agora vamos lá. Se eu tenho um período com apenas um verbo, eu tenho um período simples, que é a mesma coisa que uma oração absoluta, ok? Então aqui, período simples, oração absoluta. Aqui eu tenho período simples com oração absoluta. Aqui eu tenho período simples com oração absoluta. Tranquilo? E você tem o direito de permanecer, eu tenho um período composto, então eu tenho 2 orações. E a gente vai ver no nosso curso como é que chamam essas orações. Sem problemas? Vamos lá. Vamos para uma questãozinha rapidinho. Questão você perde, né? Ela adora fazer esse tipo de perguntinha. Vamos lá. Ela pergunta para você classificar, então, como frase nominal. O que a gente viu como frase nominal? Frase nominal é aquela que não tem verbo, ok? Já vamos de cara aqui observar o seguinte, ó. Vamos pegar de baixo para cima. Tá doido? Tá todo cheio de buracos. Tá é a mesma coisa que está, né? Aqui está todo cheio de buracos. Então, nesse caso, o tá aí, ele se equivale a um verbo, ok? É uma forma coloquial. E beleza, então a gente já sabe que aqui é uma frase verbal. Não me diga tem verbo, é frase verbal. Detesto tem verbo, então é um verbo, então é frase verbal. Quero comer é uma locução verbal, então é frase verbal. E por que, amorzinho? Não temos verbo, isso é uma frase nominal. Letra A, correta. Sem problemas, né? Tranquilidade. Vamos para a próxima, questão de auditor fiscal de tributos, ok? Bom, aqui a banca Wellcops, ok? A banca do sul do Brasil, né? Vamos lá. Nesse texto, o componente verbal é apresentado dentro dos balões que representam o diálogo travado pelos personagens da história em quadrinhos, sendo constituído de... Então vamos lá. Vamos observar então as falas nos quadrinhos, né? Foi assim, ó. Vai sair? Vou. Então uma pergunta e uma resposta. Quando? Outra pergunta. Sua maldita curiosidade não tem limites? Ele respondeu com outra pergunta, ok? Então a gente vai observar aqui que nós temos uma frase interrogativa, outra frase interrogativa, outra frase interrogativa. E aqui uma frase afirmativa, ok? Beleza. Então nesse caso aí, qual a resposta correta? Nós temos 3 sentenças interrogativas e uma afirmativa. Bem simplesinha essa questão, né, moçada? Então aí, ó, a gente sabe que a alternativa C é a correta. Vamos lá, vamos passar para frente. E aqui a gente finaliza a nossa aula demonstrativa, só para você ter uma noção realmente de como vai ser a nossa didática, ok? Sempre vamos procurar trabalhar um conceitozinho importante, né? Nós não vamos ficar aprofundando naquilo que não é importante para a sua prova, ok?
Apesar de que nós vamos trabalhar várias bancas, nós vamos trabalhar aquilo que realmente quer em concurso. Você não quer sair daqui doutor em língua portuguesa, doutor em conjunções, você quer passar no seu concurso. É para isso que a gente está convidando você para esse nosso minicurso. Até mais, até a nossa aula 1. Tudo de bom!